Eu quero falar com você um texto muito conhecido. Com certeza muitas pessoas já devem ter falado sobre ele aqui no Hope. Mas a palavra do Senhor, ela se renova, amém? Tem coisas que a gente lê, a gente vira uma chave. Eu quero ler com você aquilo que está em Números, capítulo 13, no verso 1. Diz assim: e o Senhor disse a Moisés. Eu acho que é 1 e 2, né? Opa, o próximo. 1 e 2. Tadinhos, é que eu só passei 1, né? Que eu achei que saía tudo num versículo só. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. E aí a gente vai lá para o verso 21. E o verso 21 diz assim: esse eu passei. Eles subiram. Então os espias subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob, acho que é assim que fala, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, ou Escol. Alguém sabe? Por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite, mel, com fartura. Olha aqui estão alguns frutos dela. Mas, fala assim, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Bom, para você que conhece essa história, a famosa história que Moisés envia os espias. E eles viram que a terra era muito boa. Mas haviam muitos gigantes. Só que quando Deus mandou o povo espiar a terra, no verso 2 ele fala assim: ei Moisés, manda o povo espionar uma terra que eu vou dar a vocês. E é por isso que o tema da palavra de hoje é: a sua promessa já está pronta. Ela já está pronta. A promessa já estava pronta. Deus não falou assim: ei Moisés, manda o povo lá, porque eu vou pensar se eu vou dar essa terra. Manda o povo lá que eu vou pensar se eu vou cumprir a promessa. Não. Deus falou: ei Moisés, vai lá dar uma olhada na terra que eu dou a vocês. A promessa já estava pronta. Minha irmã, meu irmão, a sua promessa já está pronta. Mas você precisa acessar a promessa. O povo naquele momento estava vivendo no deserto, certo? Por quê? Porque eles saíram de uma escravidão, eles estavam escravizados pelo Egito e eles foram libertos da escravidão e estavam agora caminhando no deserto. Então talvez você esteja aqui nessa noite passando por um deserto e você fala: meu Deus, por que eu estou nesse deserto? Por que eu estou nessa dificuldade?
notícia é porque você está sendo liberto de algo na sua vida, algo que te prendia, algo que te impedia de viver aquilo que Deus tem. Só que quando você sai desse processo de escravidão, você passa por um processo, porque você não pode entrar na promessa do mesmo jeito de quando você era escravo. Durante o seu processo você vai aprender a falar diferente, a pensar diferente, a se comportar diferente. Lições que só quem passa pelo deserto aprende. Então, se hoje você está vivendo no deserto, não reclama não. É Jesus te impulsionando para a sua promessa. Você não é mais escravo. Deus tem uma promessa para você. Deus tem algo novo para você. É por isso que você tem que fazer o pacto, né? Porque o pacto é o quê? Eu vou passar por esse processo e eu não vou desistir até a minha vitória chegar. E você fala assim: pastora, mas hoje já é o pacto 7, a minha vitória não chegou. Minha irmã, semana que vem você volta e você começa a fazer o pacto 1 de novo, até a sua vitória chegar, porque ela já está pronta. A sua promessa já está pronta. Deus só está esperando você ficar. Você precisa ficar pronto para acessar a promessa. Acontece que durante esse deserto tem muita gente que se acostuma, sabia? Se acostumou a ficar no deserto. No deserto o povo fica com dó de você, né? No deserto tem provisão, tem maná. No deserto tem um fogo que te aquece durante a noite. Tem uma nuvem que te cobre do calor. No deserto existe provisão, no deserto existe sustento. Mas não é só porque você está sendo sustentado por Deus é que você está no lugar certo. Não, que o Senhor está me sustentando, mas Deus tem algo melhor. Mas você se contenta com aquilo que Deus te dá no deserto, porque Ele vai te dar. Deus não vai deixar te faltar nada. Deus não vai deixar te faltar nada. Mas ei, existe algo melhor, existe uma terra melhor, existe uma estação melhor te esperando. E Deus está te falando nessa noite: meu filho, minha filha, não é para você se acostumar no seu deserto, ainda que eu cuide de você, porque Ele vai sempre cuidar. Deus vai sempre cuidar de você, mas existe algo a mais. Existe uma promessa, existe prosperidade, existe abundância te esperando. E o povo estava ali diante daquela terra. E aí o povo fala assim, em Números 14:3: Senhor, o Senhor está nos levando para essa terra para a gente morrer, porque os Enaquins, eles são muito fortes, eles são muito grandes. Em Deuteronômio 9 diz assim, que os Enaquins eram conhecidos como aquele povo. Ei, quem tem coragem de enfrentar os Enaquins? E Deus diz para o povo: vai, porque eu vou na sua frente como fogo consumidor. Mas o povo falou assim: Senhor, o Senhor me tirou do Egito para eu morrer aqui no deserto? Alguém se identifica? Senhor, o Senhor me mandou para cá para eu morrer. Ah, Senhor, o Senhor me mandou aqui para eu ser envergonhado, para eu ser humilhado. E o Senhor te fala: meu filho, não, eu não te trouxe deste outro lugar para esta terra para te humilhar, para te matar, para acabar com a sua vida. Mas eu trouxe você neste lugar, eu trouxe você nessa terra para promover tudo aquilo que eu
para você. Talvez você esteja aqui hoje à noite pensando, mas Senhor, por que o Senhor fez eu sair da minha terra, da minha parentela? Estava tão confortável. Senhor, eu não estou entendendo nada. Por que eu preciso passar por isso? Lá eu era importante, lá eu tinha uma posição, e parece que aqui eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu não tenho nada, ninguém me conhece. Ei, é o Senhor te impulsionando para aquilo que Ele tem para a sua vida, porque coisas maiores o Senhor tem. Porque Deus nunca vai mover você para te matar, nunca. Não, não. Deus não nos move para nos matar, mas Ele nos move para promover aquilo que Ele tem para a nossa vida. O povo achou isso. Senhor, o Senhor nos moveu para nos matar. Não. Talvez você esteja aqui como o povo. Sabe o que o povo começou a falar? Senhor, prefiro voltar para o Egito. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite falando, Senhor, eu cansei, eu quero voltar. Deus está te falando, não é para você voltar. Porque se eu te movi debaixo de uma palavra, você precisa permanecer debaixo dessa palavra. Porque nós não somos aquele que nos movemos por circunstâncias, por adversidades, mas nós nos movemos por uma palavra. E quem tem uma palavra tem tudo. Se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. Aleluia. Deus não te move para te matar. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas ei, existe um processo, é o famoso processo que todo mundo passa. Todo mundo, Jesus passou, não vai ser você, meu filho, minha filha, que vai ser livrada disso. Existe algo que Deus quer tirar de você nesse deserto. Existem coisas que você precisa se desfazer, coisas que você falava antes e você precisa parar de falar, coisas que você fazia antes e você precisa parar de fazer. Ei! Existem pessoas que chegam aqui e o casamento entra em crise. Você fala assim, meu Deus, mas o Senhor me trouxe aqui para acabar com o meu casamento. E Deus fala, não, minha filha, seu casamento já estava acabado, é que você não sabia. E Ele te trouxe aqui justamente para restaurar o que estava quebrado e você não conseguia ver, porque você estava tão ocupada, você estava tão atarefada, você estava com tantas coisas, tantas pessoas, e de repente os seus olhos se voltam para aquilo que realmente importa, para sua casa, para sua família, e parece que aos seus olhos agora está tudo desmoronando. Mas Deus está te falando nessa noite, não, você não veio para cá para sua família ser destruída, para os seus filhos se perderem. Não, 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 eu te trouxe aqui para te colocar no trilho certo, para salvar a sua casa, para salvar a sua família. Não, os seus filhos não vão se perder. Eles não vão se perder. Eles são do Senhor. Eles são do Senhor. E você, como pai e mãe, você tem a autoridade de declarar sobre a vida dos seus filhos o destino que eles irão viver. Ei, pai e mãe, use a autoridade que você tem. Todos os dias você precisa declarar os destinos, que o destino que Deus tem para sua casa, para os seus filhos. Não, não, não. Você vê umas notícias, você vê um filho desinteressado, você vê um filho que não quer ir para a igreja, você se conforma. Não, o seu filho é do Senhor, o seu filho é um homem cheio do Espírito Santo, a sua filha vai ser uma mulher poderosamente usada por Jesus. É isso que você tem que declarar sobre os seus filhos.
E aquele povo, gente, aquele povo murmurou tanto, que a Bíblia diz que eles morreram. Eles tiveram um destino que eles disseram que eles teriam. A Bíblia diz que exatamente da maneira que vocês falaram, vocês irão viver. Ei, abra sua boca para gerar a palavra de Deus, porque morte e vida estão no poder da língua. Quando você abrir a sua boca, você vai gerar vida. Vida nos seus negócios, vida na sua família, vida sobre os seus filhos, vida no seu ministério, vida. Mas no meio desse povo que murmurou, desse povo que não acreditou, porque a promessa, gente, já estava pronta, a terra já estava pronta. Quem não entrou? Quem não creu. Quem olhou para os inimigos. Você sabe por que eles não entraram? Porque eles falaram: o quê? Olha aqueles enaquinhos, o tamanho daqueles caras. Os muros são muito altos, mas nunca que eu vou conseguir derrubar aquela muralha. Porque eles olharam para os inimigos e não olharam para a palavra. Eles não acessaram o que Deus tinha para eles. Ei, Deus está te falando, não é para você olhar para os seus inimigos, é para você olhar para a palavra. É para olhar para a palavra. Mas no meio daquele povo que murmurou, que não conseguiu entrar, existiram dois. Existiram dois. Alguém sabe quem são? Esses. É nesses que a gente tem que se espelhar. É esses que a gente tem que olhar. Eles falaram: ei. A palavra de Deus fala em Números 14 que eles olharam para a comunidade falando assim: ei, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. E o Senhor nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel. Somente Josué e Caleb falou isso para o povo, e o Senhor te fala isso nessa noite: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ei, nessa noite, pastor Marcelo me chamou para vir aqui para pregar para você, para dizer: ei, não tenha medo, porque os seus inimigos serão devorados pelo Senhor. Não tenha medo. Talvez hoje você esteja aqui se sentindo tão travada, tão paralisado pelas coisas que têm acontecido. O grupo de louvor já pode entrar. Pelas coisas que têm acontecido lá fora, pelas lutas que se levantam, pelas pessoas que muitas vezes se levantam contra você. E você chegou aqui nessa noite cansado, sem esperança, talvez pensando em desistir, falou assim: ai não, eu estou na 4ª semana do pacto, mas não mudou nada. Ai, chega, eu já estou cansado, eu já estou no 2º pacto, já 3º mês, 4 meses, 5 meses, 6 meses, eu estou cansado. E o Senhor te fala: ei, não desista, porque a cada dia você está mais perto do seu milagre. Você tem que pensar assim: amanhã você vai estar um dia mais perto do seu milagre. Qual o milagre que você precisa? Qual a bênção que você deseja? O inimigo, ele vai se levantar contra você, porque ele quer que você desista. Os enaquins, eles eram petulantes. Eles olhavam para o povo de Israel e falavam assim: vocês vão ter coragem de me enfrentar? Vocês já não ouviram dizer quem eu sou?
Vocês já não ouviram falar da força que eu tenho? Você já não viu quantos eu já destruí? E talvez você esteja aqui com esses relatórios, você olhando para as pessoas e fala assim: não, mas o inimigo destruiu aquela família, o inimigo destruiu aquela pessoa, e você vive baseado na experiência das pessoas. Mas o Senhor te fala: meu filho, eu não quero que você viva baseado na experiência do seu vizinho, do seu parente. Eu quero que você viva uma vida baseada na minha palavra. Porque o inimigo, ele vai te enfrentar, ele vai te confrontar para te paralisar. Todos os dias, ele vai fazer alguma coisa para você jogar a toalha. Vai levantar pessoas, situações. Deixa eu te falar, meu filho, minha filha, não tenha medo de pessoas. Tudo está no controle, está nas mãos do Senhor, e nada, nem ninguém pode impedir a obra que Deus tem na sua vida. Não porque aquela porta se fechou, não porque aquela pessoa me tirou daquele lugar. Meu Deus, a porta se fechou, eu estou desesperada. Eu sempre recebo mensagens: nossa, pastora, eu estou desesperada porque eu perdi meu emprego. Eu falei: meu irmão, nada sai do controle de Deus. Nenhuma porta que Deus abre, homem fecha. Se a porta se fechou, é porque Deus tem outra para você. E é debaixo dessa confiança que o Senhor quer que você viva. Para de querer ficar agradando as pessoas, com medo de perder posição, com medo de perder as coisas, porque a sua vida não está nas mãos de homens. A sua vida está nas mãos do Senhor. E você sim, todo lugar que você for, por favor, seja excelente em tudo que você faz. Porque isso é ser um representante do reino. Eu sou excelente em tudo que eu faço, mas eu não vou ter medo de nada nem de ninguém, porque a minha vida não está na mão de homem nenhum, não. Você acha que algum homem tem poder de te mandar embora daqui? Você acha mesmo? Nada nem ninguém te tira desse país, só se Ele quiser. Você me ouviu? Nada nem ninguém tira você desse país, é só se Ele quiser. Porque Ele tem poder, Ele tem autoridade e Ele tem controle de tudo. Não, você não vai ter mais medo. Não, você não vai mais temer as más notícias, porque elas chegam para todo mundo. Mas você vai continuar, porque você tem uma palavra, você tem uma promessa, e Deus, Ele é fiel para cumprir cada palavra e cada promessa que Ele fez para você. O povo não acessou a terra, mas Josué e Caleb permaneceram. E Josué então, ele substitui Moisés. E Josué agora, ele manda novos espias para espionar a terra novamente. E quando os espias chegam lá, eles dão de cara com quem? Lembra da história? Raabe. Alguém lembra? Essa é a continuação da história. Chegaram os espias lá, e Raabe foi abordada. Ela se ligou que os caras viviam, debaixo de uma bênção. Escondeu os espias. E olha o que Raabe, ela era do povo inimigo, tá? Josué enviou os espias para olhar como é que era a terra inimiga. E Raabe fazia parte do povo inimigo. Olha o que Raabe, quando vê os espias, fala. Josué, capítulo 2, verso 9. Coloca para mim, por favor. Olha o que Raabe falou para o espia. Olha o que inimigo falou para o povo de Israel. Sei que o Senhor
deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois rios amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o inimigo falando para o povo de Israel, nós nos desanimamos completamente por causa de vocês. Vocês todos perderam, nós todos perdemos a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Ei, igreja, o seu inimigo sabe o Deus que você tem, e a hora que você chegar,